Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com a Laura Torres, doula e diretora do Espaço Gaia, certo? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Conta pra gente a sua história, o que é o Espaço Gaia, por favor. Conto, pode deixar. Eu sou a Laura, eu me formei como doula em 2018. E aí, desde então, eu não trabalhava tanto em São Gonçalo. Eu trabalhava mais aqui pro Rio mesmo. Você é do Rio ou de São Gonçalo? De São Gonçalo, sou de São Gonçalo. Eu sou de uma favela que se chama Jardim Catarina. É conhecida como a maior favela horizontal da América Latina. E aí, a nossa cidade é extremamente violenta. Então, eu não conseguia atuar lá dentro como doula e sempre precisava vir pro Rio, ou pra Niterói, ou pra outros municípios pra fazer a minha profissão. E aí, eu entrei na área da saúde, trabalhei durante um tempo num polo sanitário. E eu escutava muitas coisas, assim, tipo, o pessoal falando sobre as violências que elas tinham passado, e elas normalizando aquilo. Sendo que, como nessa época eu também estava dentro de um mandato que não era progressista, tipo… Lá em São Gonçalo? Lá em São Gonçalo. Eu não podia bater de frente. Sim. E eu precisava de emprego, né? Então, assim, você fica numa situação delicada. Aí eu saí desse emprego e falei, agora eu vou lutar pela minha cidade, assim. É esse lugar de se territorializar. Eu acho que é uma coisa que eu falo muito. Quando a gente não se territorializa, as coisas ficam muito soltas, né? Você tem vontade de sair da sua cidade. Sim, Antes verdade. de eu estar nesse lugar de territorialização dentro de São Gonçalo, eu queria sair de lá. Falava, cara, aqui não tem nada, sabe? As coisas não acontecem, as pessoas são muito violentas, sabe? Mas por que você quis ser doula? Por que eu quis ser doula? Boa pergunta. Até hoje eu não sei, sabia? Caiu na minha vida, assim, de paraquedas. Recentemente eu tô fazendo uma árvore genealógica da minha família, e eu descobri que na minha família tinha muitas parteiras. Ah, Eu acho que é por isso, assim, sim, que legal. essa vontade muito grande. Mas até então, assim, as pessoas às vezes me perguntam e falam, gente, eu não sei te contar da onde veio a doulagem, por que eu quis ser doula, sendo que eu me formei como doula logo depois como placenteira, e assim, as coisas O que é uma placenteira? Placenteira é quem faz medicina da placenta. A gente monta dá pra fazer alguns medicamentos, dá pra fazer algumas coisas pro rosto, pro corpo. E aí, isso com o uso da placenta em si. É uma técnica, tipo, muito ancestral mesmo. Isso vem muito do Chile, inclusive. E da China também. A China é, tipo assim, maravilhosa em relação a fazer medicinas da placenta. E aí, eu entrei nesse mundo muito de paraquedas. Eu ainda não sabia muito bem se eu queria estar na área da saúde ou na educação. E aí eu me encontrei como doula fazendo os dois, né? Porque assim, a educação perinatal você tá ali. Não basta só acompanhar, né, os partos, mas educar todo mundo, até os profissionais de saúde, né? Exatamente. Eu acho que é a grande dificuldade, assim, minha dentro do Gaia, e eu vou explicar um pouquinho o que é o Gaia, que é isso, assim, eu falo para as pessoas, não adianta a gente empoderar tanto essas mulheres e chegar no hospital e elas serem violentadas. Porque eu acho que vai doer muito mais. Você vai saber que você tá sofrendo uma violência. Sim. E aí, às vezes, quando você não sabe que aquilo dali é uma violência, é muito mais fácil pra você saber lidar com aquilo do que quando você sabe. E aí, quando você sabe, como que funciona? Como que fica o psicológico dessa mulher? Eu tive uma amiga que a gente se conheceu depois da gestação dela e ela falou, Laura, eu estudei muito, 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 muito. E quando eu fui pra maternidade, eu fui violentada de todas as formas possíveis. E isso me doeu muito. Sim. E aí eu falei, cara, não adianta. A gente tá só fazendo esse trabalho de base, empoderando essas mulheres e formando elas. E a equipe médica mesmo tá extremamente desatualizada. Tá lá pensando que tá tudo bem a gente subir numa barriga, tá tudo bem a gente fazer um corte no períneo dessa mulher. E aí é nesse lugar que entra o Espaço Gaia. O Espaço Gaia é em São Gonçalo? É em São Gonçalo. Ele aconteceu de uma maneira muito orgânica e engraçada até, porque nunca foi uma intenção minha ter um projeto social. Assim, sempre gostei de atuar, mas nunca foi uma vontade minha. Sim, um desejo. Vou fazer uma projeto social. Nunca. Mas é que você começou a querer, de alguma forma, lutar pela aquela situação que estava ali. Lutar por aquilo que você acreditava no seu território. Então, é uma questão política, né? Sim. Política e social. Exatamente. E
contando que lá dentro de São Gonçalo é uma cidade extremamente violenta e que a gente só tem uma maternidade. Só tem uma maternidade pública e uma particular? Só uma pública. Ah, só tem uma pública. Só uma pública. Uhum. E essa maternidade pública não atende alto risco. Caramba, e aí as pessoas têm que sair de São Gonçalo. E a gente tem 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão de habitantes nessa cidade. Então, assim, é um caos. Sim. É um caos. E aí a gente começou a receber uma grande quantidade de denúncia sobre violência obstétrica. Mas aí você já era o Gaia? A gente quem? Calma. Não, vamos lá. Vai. Não éramos o Gaia ainda. Você porque tinha tipo um grupo de doulas, é isso? a Gaia era o lugar onde eu postava as minhas coisas de parto. Uhum. Era isso que a Gaia era. E aí, em algum momento, eu tive um amigo que ele virou vereador da cidade. E aí ele começou a receber essas denúncias dentro do mandato. Sendo que ele não sabia pra quem direcionar, porque ninguém dali era da área da saúde. Ele falava, pô, Laura, eu tô recebendo uma denúncia aqui da mulher que falou que empurrou a barriga dela. É isso mesmo? Tá errado? O que a gente faz? Sim. Aí eu falava, vamos pegar todas essas denúncias e manda pra mim, que a gente vê uma forma de encaminhar isso. E aí, o que foi a Gaia, ela se tornou a partir disso. A gente começou a fazer uma pesquisa. Um canal de denúncias. Pra descobrir quem eram essas mulheres que estavam sendo violentadas. E aí, depois dessa pesquisa, ele falou, agora eu acho que é válido a gente fazer uma cartilha. Vamos trabalhar em cima de uma cartilha. A gente entrega essas cartilhas na maternidade, faz roda de conversa. E aí surgiu essa primeira cartilha. Dignidade. Que ela fala sobre dignidade menstrual, violência obstétrica e violência doméstica. Ela surge a partir do momento onde eu entro para um curso de políticas públicas na Casa Fluminense. E aí, nesse curso, a gente foi tendo embasamento mesmo para começar a trabalhar com isso. E aí transformar a sua indignação em ação prática. Exatamente. Porque eu ficava muito perdida também, assim. E lá dentro de São Gonçalo, querendo ou não, de estar mais nessa linha de frente, eu só conheço eu. Uhum. Existem outras doulas, eu conheço, falo com elas, mas elas são mães. Elas têm tantas outras tarefas que é muito difícil se empenhar e falar, caraca, vamos. E aí eu tive tenho uma amiga que se chama Paola. Ela tem um projeto, na verdade, que atua hoje direcionado mais para a igreja dela, que trabalhava com violência doméstica. Uhum. E a gente falou, cara, você é de São Gonçalo, eu sou de São Gonçalo, nós dois trabalhamos com violência contra a mulher. Vamos nos unir. E aí eu lembro muito, e eu sempre falo isso em toda aula, do episódio da Jana, onde ela diz que a violência doméstica nada mais é do que a violência obstétrica, sendo que em lugares diferentes. E eu falei, cara, é isso, sabe? Isso eu falo em todas as aulas que eu dou, eu falo, gente, só muda o lugar que ela tá acontecendo. Uhum. A violência, ela tá sendo contra um corpo específico. Sim. E aí, a gente se juntou, produzimos essa primeira cartilha e fizemos um lançamento para mais de 60 pessoas. Aí convidamos parlamentares, convidamos um monte de gente para discutir, para fazer a denúncia dentro de São Gonçalo. E aí conseguimos, junto com a Frente Parlamentar de Violência Obstétrica e Materna daqui do Rio, do Estado, fazer uma fiscalização na maternidade. Que bom, que maravilhosa. Que constatou que em 6 meses a gente teve 50 óbitos de bebês. É surreal, Ju. É surreal. É um extermínio. É um extermínio. E aí, quando a gente chegou pra falar sobre isso na Secretaria de Saúde… Esses dados vieram a partir daquela pesquisa que você tinha… Esses dados vieram a partir da Frente Parlamentar. Ah, tá, da Frente Parlamentar. Porque a pesquisa a gente não tem muito… A gente não perguntava se o bebê chegou a via óbito ou alguma coisa do tipo. Era mais relacionado a algum tipo de violência mesmo. E como as fiscalizações que a gente estava fazendo na maternidade, elas não poderiam… como vereança, a gente não poderia mexer em artigos, essas coisas assim, prontuários. Então, tipo assim, ficava tudo muito por debaixo do pano. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente sabia mais de estrutura. Mas o que estava ali, a gente nem fazia ideia. Aí comecei em contato com a ex-deputada Mônica Francisco. E aí a Mônica puxou essa frente parlamentar e foi até São Gonçalo. Falou, não, bora fazer uma fiscalização aqui. E aí chegaram nesse resultado alarmante. E aí a gente chegou nesse resultado alarmante. Aí a partir desse resultado que a gente falou, agora a gente vai fazer um lançamento para fazer em tom de denúncia. O lançamento dessa primeira cartilha foi em tom de denúncia mesmo. Para falar, cara, olha só o que tá acontecendo, não tá normal, não é assim que tem que ser…
Por que tá sendo assim? Vamos buscar o que a gente pode fazer a partir disso. Aí a gente chamou vários coletivos que atuavam na pauta, os parlamentares e tudo mais. E aí, depois da cartilha pronta, falou, e aí? A gente tem a cartilha pronta, o que a gente faz agora? Aí entra o que foi o Espaço Gaia de forma mais concreta. Porque lembra, eu falei, eu não queria ter um projeto social Sim. e tudo mais. E aí eu entrei eu era já voluntária de um projeto social que atuava no antigo lixão de Itaoca, que é lá em São Gonçalo, que era o Por Gentileza. E aí um dia eles me convidaram. A Tamiri chegou e falou, pô, bora fazer uma roda de violência obstétrica lá para as mulheres e tal. Eu falei, bora. Aí eu fui, cheguei. Então, e é um assunto, né, Laura, a gente conversou um pouco, quando a profissão da doula, a gente ainda tem essa impressão que é um privilégio danado, né? O trabalho da doula tem que ser valorizado, mas é caro, é inacessível para a maioria das mulheres, principalmente numa cidade como São Gonçalo, eu imagino. Sim, muito. Uma coisa que… recentemente eu fiz uma roda e aí eu falei assim, gente, o que para vocês é parto humanizado? E aí elas falaram assim, é quando tem banheira, quando tem bola, quando tem isso. Aí eu falei, cara, se a gente continuar nessa visão de que parto humanizado é isso, a gente nunca vai perceber que ele é pra gente, pra pessoa pobre, pra mulheres pretas, sabe? E aí eu falei, não, gente, bora lá desconstruir o que venderam do que tirar, desgourmetizar. Exatamente. Desgourmetizar e botar como política pública acessível para todas as mulheres. Porque ele entrou num lugar de elitismo, de fato, que as pessoas pobres acham que elas nunca vão poder ter um parto humanizado, porque elas não vão ter dinheiro para pagar um lugar que vai ter banheiro, sabe? E aí, o Espaço Gaia chega dentro de Itaoca para fazer essa roda. E aí, uma das meninas traz um relato, que hoje ela é até diretora no projeto, que ela tentou suicídio nessa última gestação, porque nas outras ela tinha sofrido violência obstétrica. E ela não queria passar por isso. E isso chegou até mim, assim, foi um soco. Sim. Eu falei, cara, eu sei o que acontece com essas mulheres lá dentro. Eu sou técnica de enfermagem, então eu fiz… você é técnica de enfermagem. Eu fiz… Você já teve um outro olhar, né? O olhar de dentro. E foi literalmente de dentro, porque eu fiz estágio dentro dessa maternidade. Então eu tava vendo como as coisas estavam funcionando ali. E eu falei, cara, ela não foi a única. E talvez ela nem seja… tipo assim, nem vai ser a última. Nem seja a última. E aí ela falou… Cheguei, Mayara, você topa montar uma roda aqui? Aí ela, topo. Falei, então beleza. Toda semana a gente vai fazer uma roda aqui. Que é aí que é… E aí entra o Projeto Gaia dentro do espaço do território de Itaoca. A gente começou a fazer roda para gestantes. Começamos com 6. Hoje em dia somos, 30. Por roda. É muito absurdo, porque às vezes as meninas, elas têm bebê e elas retornam pra gente pra continuar assistindo as aulas, assim, e mesmo que sejam aulas que elas já tiveram, elas voltam e falam assim, eu gosto muito de estar com vocês. E aí a gente começou a ver muita coisa, muitos outros braços dentro disso. Por exemplo, a galera de lá, contextualizando o que é o antigo lixão, é um território que fica dentro… É o antigo lixão? É o antigo lixão. É um território que fica dentro do Complexo Salgueiro. O Complexo Salgueiro é constituído por 7 favelas. E aí uma dessas favelas é Itaoca. Itaoca tinha um lixão que foi desativado em 2012 pela Lei de Resíduos Sólidos. E aí a galera vivia daquilo. E aí retiraram o lixão e não fizeram nada por essas pessoas. Pra variar. Nada. Falaram que iam dar auxílio, não sei o quê. Nada aconteceu. E aí, lá não tem água potável. Pelo menos em 60 casas não tem água. O que eles têm de água é uma mangueira que sai do que era a entrada do aterro sanitário. Aí passa por ele inteiro e para no final. Aí vai vir… Aí tem um cano, aí tem uma outra mangueira que leva porque a gente chama de campo. Então as pessoas precisam sair das suas residências, ir até esse campo, encher esses galões. Água envenenada. Extremamente envenenada, porque ela para dentro de um esgoto de céu aberto. E leva essas águas para suas casas. Se dá algum problema nessa mangueira,
elas ficam sem água. Ou elas dependem da sociedade civil para levar água para lá. Transporte também praticamente não existe, assim. Como eles ficam bem no que eram os fundos do antigo lixão, essas casas, do ponto de ônibus mais próximo, andando, é uns 25 minutos andando. E aí você pensa, se for um idoso, Sim. se for uma gestante, sabe? Os postos de saúde são longe, os equipamentos de saúde, equipamento escolar também, é tudo longe. Então, eles ficam ilhados. Eu falo que a impressão... É uma estratégia de isolamento, de fingir que não existe. Exatamente. É exatamente isso. E aí, como a galera de lá, ela cresceu ali, eles acham que tá normal, tá tudo bem. Eles se acostumaram esse lugar, exatamente, é o lugar de essa normalização. violência, com essa miséria, eles se acostumaram. É muito triste, muito triste. E uma das coisas que a gente tem conversado muito dentro da direção é que... O Espaço Gaia é lá? É lá dentro. A gente tem hoje uma sede que é lá dentro no entorno do antigo lixão. E aí uma das coisas que a gente tem conversado muito é esse lugar de normalização do que foi a violência com eles, porque eles viram isso passando por gerações. Sabe, a gente tem uma família, a família da Marcinha, que a avó era ex-catadora, aí a mãe foi ex-catadora, a Marcinha também foi catadora. E aí esse ciclo se encerra nos filhos dela. Sim. Então, esses dias eu escutei até um relato que, nossa, me doeu muito, que foi da Dona Maria, que ela é uma pessoa surreal, que eu tava falando assim, me conta como que era quando tinha, porque eu chego lá dentro para começar os projetos sociais em 2015. Então Já eu não tinha peguei sido desativado o lixão. Exatamente, eu não peguei essa fase do que era o lixão. E ela falou: eu acho que é Claudiane. A Claudiane, minha filha, ela quase nasceu dentro do carro de lixo. Porque eu tava aqui trabalhando e eles que me levaram pro hospital. Eu sinto muita falta do lixo aqui. E aí eu falei, Dona Maria, por quê? Aí ela falou assim, porque às vezes tinha uma comida, a gente lavava e fazia sopa. Às vezes tinha alguma coisa que a gente pegava. Então, se fosse uma outra pessoa, sei lá, Marcinha, Maiara, qualquer outra pessoa escutando isso, ia normalizar, porque foi a única coisa que foi posta pra ela, sabe? E aí, quando a gente chega, nós, o Espaço Gaia, por gentileza, pra lá pra dentro e enxerga tudo isso e fala, cara, não é assim que tem que ser. E aí a gente começa a se articular. Vamos fazer o que a gente consegue fazer. No começo de tudo, as nossas rodas eram feitas embaixo de uma árvore, porque a gente não tinha espaço é muito físico. mais do que doula, então. O Espaço Gaia é muito mais do que doulagem. É uma doulagem coletiva. É, uma doulagem da sociedade. Da sociedade. E aí a gente começa acompanhando essas famílias debaixo de uma árvore, porque a gente não tinha um espaço físico. E aí, esse ano a gente consegue um espaço físico e abre os nossos braços para todo mundo. Porque antes o que era só gestantes, hoje é todas as mulheres. Todas as mulheres. Todas as mulheres de lá e todas as crianças dessas mulheres também. E aí, o que antes era só para trabalhar saúde e violência obstétrica, hoje a gente já pega outros meios. Por exemplo, em uma roda sobre saúde mental, elas falavam quanto a falta de água afetava elas. Então a gente começou a ver como o racismo ambiental estava afetando na vida delas mesmo e na gestação. Então hoje a gente usa muito o racismo ambiental como uma violência obstétrica. A gente precisa entender que as mulheres estando nessa situação também é uma violência obstétrica. Claro, a gente não tem dignidade nenhuma quando está gestando. Ju, a gente está com uma quantidade absurda de mulheres com uma anemia muito, muito, muito profunda. Grávidas ou mulheres? Grávidas. Uma delas, o médico chegou e falou assim, se você não se cuidar, vai virar uma leucemia. Se você não se cuidar, é ótimo, né? Como se fosse uma escolha dela. Ela que escolheu não ter água, morar no lixão. E aí a gente entra em todas essas outras pautas. Falou assim, cara, não dá pra gente só pensar violência de gênero. A gente precisa pensar outras coisas. E aí entrou a violência... a justiça climática. Sim. E a gente começa a trabalhar a justiça climática lá dentro. Justiça racial, porque a gente entende que a maioria dessas mulheres que vivem lá dentro são mulheres pretas e pardas. Sim. Então, por que também, né? A gente sabe que a linha de alvo são essas mulheres. Sim. Então, era óbvio que a gente ia encontrar isso.
E a justiça econômica também. E aí, recentemente, agora, a gente conseguiu um edital para montar uma agrofloresta lá. Que máximo. E aí, eu a não ideia… acredito. Pois é, a ideia Mas então é já, o Espaço Gaia cresceu. cresceu. E tem outras mulheres, além de você e daquela primeira… Além de mim, da Paola, hoje Paola, isso. a gente tem a Maiara, que ela é uma das moradoras. É uma das moradoras? Ai, que E ela é massa. diretora de mobilização no espaço. A Tamires, ela também contribui junto com a gente. E a Lívia, que ela também é uma historiadora e ela também é lá de São Gonçalo. E aí a gente se junta para montar uma direção, uma frente para trabalhar ali dentro. Então, o Espaço Gaia, ele se torna tudo isso, né? As meninas falam, Laura, você virou um furacão em um ano. Porque foi em julho do ano passado. Nossa, é muito recente. Muito recente. Que bom que você Foi em julho do ano passado. incendiar essa Pois é. potência de transformação. Foi em julho do ano passado que a gente começou a fazer as primeiras rodas. E aí começou tudo a acontecer. Assim, aí começou o lançamento da cartilha. Aí a gente ganhou um edital da Casa Fluminense, que a gente fez essa segunda cartilha. Da menarca à gestação. Da menarca à gestação. E aí a gente, no segundo ciclo de roda de gestante, a gente começou a trabalhar com essa cartilha, que explicando o que é educação menstrual, porque muitas dali não sabiam. E aí a gente percebia que eram mulheres, sei lá, de 40 anos, que não sabiam nada. E aí, sobre o seu próprio corpo. Consequentemente, as filhas delas não sabiam também. Então a gente começou a fazer esse trabalho com as crianças e com as mães delas também, do que é educação menstrual, o que é o seu corpo. Porque eu acredito muito que pra gente pensar lá, né, na gestação, a gente precisa conhecer o nosso corpo ali, na menarca, ali na nossa menstruação. E parar de tratar tudo isso como tabu, de a gente não pode falar. Por que a gente não pode falar? Sabe? Por que a gente não pode falar sobre menstruação? Por que falar sobre o nosso sagrado feminino é tão difícil? Então a gente leva isso lá pra dentro de Itaoca de uma maneira descomplicada, assim, até engraçada. E as meninas compram a ideia, assim, muito, muito, muito. Elas gostam. E aí a gente começa a movimentar a cabecinha delas. Tipo, às vezes a gente fica sem roda, quando a gente termina um ciclo pro outro, a gente fica uns 2 meses. E eles ficam, Laura, quando vai começar? Laura, a gente tá com saudade, quando que vai ser a próxima roda? Mulheres em roda é revolução. É revolução. E são mulheres abandonadas, né? Exatamente. Então, de repente, você vai lá e faz uma coisa desse tamanho. Mas, Laura, vive de quê a Casa Gaia? Boa pergunta. De amor da gente. A gente recebe, a gente manda alguns editais. Você falou agora que vocês ganharam. Ou esse aí ganharam o edital. Esse edital foi um edital da Casa Fluminense, que é uma parceira nossa, assim, tipo… Que a gente construiu recentemente um guia para a justiça climática, onde a Gaia tá falando desse processo de doulagem coletiva. E eles usam a doulagem coletiva como se fosse uma tecnologia mesmo, social, pra gente mudar um pouco daquela estrutura. Então, a Casa Fluminense, uma vez ao ano, eles têm um curso de políticas públicas e junto com esse curso de políticas públicas, eles liberam um edital. Aí, ano passado, a gente se inscreveu o edital para as rodas de conversa e para cartilha. E aí, esse ano, a gente se inscreveu de novo para edital, mas foi para montar um observatório. Aí, a Gaia também tem esse outro braço, assim, a gente vai pegando. Onde a gente vai vendo que dá para pegar, a gente tá pegando. E aí, a gente monta esse observatório. Que é observatório é o quê? Na intenção de colher dados dessa população. Tá. Porque é isso que você falou, ela é realmente muito esquecida. Sim. As ruas, elas não são nem ruas. Tipo, assim, não tem nem nome, sabe? As pessoas realmente estão… não tem endereço, não existem. Não, elas não existem. É muita violência. Elas não têm identidade CPF. Sim, imagino. Elas não Então, conhecem nem a menstruação, exatamente. identidade CPF. É muita falta de dignidade. E você já tá entrando nas maternidades, como é que tá? Você continuou acompanhando partos com esse trabalho social que acabou provavelmente, né, te ocupando pra caramba. Muito. Imagino. Você continua acompanhando partos? Não consigo mais acompanhar. Pois da forma como e eu lá é um acompanhava. espaço hostil, eu imagino, pra Muito. falar de suporte psicológico no parto. Né? Não, a gente não tem essa conversa. A gente, até ano passado, em 2016, a gente teve a lei, né? Municipal estadual da doula. E aí, a gente conseguiu entrar na maternidade como doula ano passado.
Mas a lei foi 2016. Exatamente. E só ano passado eles começaram a cumprir. Cumprir entre muitas aspas. Entre muitas aspas. Pra você ter ideia, lá não pode ter acompanhante homem. Gente. E aí, quando a gente bate de frente pra falar, tipo assim, por que não pode ser Você uma já lei entrou lá? federal? Você já entrou lá Já. algumas vezes? Já. Teve uma E vez foi um show que... de horrores, infelizmente. Teve uma vez que eles não permitiram que eu entrasse porque era 3 horas da manhã. Ah, porque a gente não é horário comercial. Eu falei, Ué, meu eu amor, acompanho parto, amor. parto tem horário comercial agora. É umas loucuras, assim, muito fora da caixa mesmo. E como Não eu tô teve nenhuma muito... melhora, você acha? As melhoras que a gente conseguiu em relação à maternidade foram muito estruturais. Por exemplo, a gente não tinha uma autoclave. Uhum. Coisa simples. Que era necessário pensando numa maternidade que faz cirurgia cesariana. Uhum. Não existia uma autoclave. A autoclave estava quebrada há meses e não existia. Aí, uma dessas fiscalizações que até hoje eu faço junto com esse mandato, a gente entra... Você continua fazendo? Continuo. As A gente fiscalizações. entra na maternidade e vê que a autoclave está quebrada. E aí a gente manda um ofício perguntando, por que essa maternidade... Por que isso aqui tá quebrado? A gente tá precisando, não sei o quê. Aí a gente manda primeiro, assim, sendo legal, né? Gentil. E aí nada acontece. Aí a gente leva isso a público. Aí quando a gente leva isso a público, eles vão lá e compram uma autoclave. O que eles faziam? Eles iam num hospital para esterilizar tudo e depois levava pra maternidade. Se você chega com uma cesárea de emergência, eu sinceramente não sei o que ia acontecer. E aí a gente entende por que a gente tem 50 óbitos dentro de uma maternidade. 50 óbitos em 6 meses, né? Em 6 meses. Chocante. Pois é. Uma outra coisa que não existia era uma câmara mortuária. Os bebês que ficavam lá, eles eram colocados numa geladeira. Numa salinha assim, que tinha até teia, se você fosse olhar assim. Chocante. E aí não tinha. E aí o que a gente fez? Levou isso a público. Eu acho que foi uns Chama o quê? Jornal? Chama imprensa? A imprensa do mandato. Local. A imprensa do mandato. É. E aí a gente levou isso a público. 1 mês depois compraram a câmara mortuária. Então, as vitórias que a gente tem em relação à maternidade, elas são muito mais estruturais do que de lei mesmo. Porque a gente permite a entrada da doula. Mas quando eu que tô lá sempre, que bato de frente... Sim, que é linha de frente, que todo mundo já deve saber. Chegou lá. Chegou a doula chata, eles falam de doula chata. Chegou a doula chata lá na maternidade, eles me deram um negócio de acompanhante. Eu falei, mas eu não sou acompanhante? Sim. Ah, não, a gente sabe que você é doula, mas não tem. Eu falei assim, então não vou colocar isso aqui não sou acompanhante. Ah, mas a gente vai precisar tirar acompanhante pra você entrar. Eu falei, não, ela não vai sair. Sendo que eu acho que ela começou a ficar nervosa, que elas já estavam lá dentro no hospital há um tempo. Eu acho que ela começou a ficar nervosa, a mãe da menina, e falou assim, não, eu vou, porque eu tô querendo descansar, eu vou ficar lá fora um pouco, descanso. Aí você pode entrar? Eu falei, posso. Aí eles me dão um termo pra eu assinar como doula. Era a mãe da parturiente que tava acompanhando. Porque o homem não entra, Ju. O homem não entra. Mas por que o homem não entra, gente? Eles falam que não entra por conta da roupa. Porque as roupas que eles entregam lá na maternidade são roupas de TNT. E o que tem? Aí eles falam que vai ficar tudo à mostra. Como se todo mundo fosse abrir, né? Pra olhar o corpo da outra mulher que tá lá. Aí eu falei assim, a gente não vai permitir. Eu falei assim, gente, se é uma lei... A gente tem uma lei federal que diz que a mulher, a pessoa gestante, ela pode decidir se ela quer homem ou mulher durante o parto, o pós-parto, o pré-parto. Mano, é homem e mulher, sabe? Isso. Aí eles falaram, mas não tem como por conta da roupa. Eu falei, então muda a roupa. Não, eles fingem que estão protegendo alguém, né? Não é muito mais fácil você mudar a roupa, assim, comprar roupa de tecido. Sim. E aí você faz valer a lei, porque é uma lei, cara. A doulagem foi a mesma coisa. Mas a gente não tem estrutura. Não tem espaço para 2 pessoas. É o clássico, né? A gente não tem espaço para 2 pessoas. Eu falei assim, cara, mas é uma lei. E aí, como que a gente faz com isso? Não, a gente vai ver, a gente vai dar um jeito e tal. Aí, recentemente, acho que foi final do ano passado, eu tive uma reunião com a Morgana. Que já veio aqui também. E aí, a Morgana me entregou aquelas placas de Cumpra-se, sabe? Sim. Aí eu fui lá na maternidade, a gente fez uma fiscalização. E aí a gente levou a placa pra colar lá na parede.
Eles rodearam. Ah, a gente não pode agora, porque precisa da autorização, vocês mandam um ofício. Mas a Mandamos placa ofício. é o quê? Atestando que eles estão cumprindo a lei ou não? Ah, não, Ou a placa exigindo era o quê? exigindo, falando que é uma obrigatoriedade. Estamos de olho em você. É obrigação do hospital, maternidade, casa de parto, cumprir a lei onde diz que a doula e o acompanhante eles Sim. podem entrar no período do trabalho de parto. Aí a gente foi lá, colocou lá tudinho, entregou pra eles. Aí eles falaram assim, mas a gente não vai poder colocar hoje, porque vocês têm que mandar um ofício, não sei o quê. E a gente falou, tá bom, a gente vai mandar o ofício. Aí eu falei assim, mas você pode deixar, que eu vou colocar, tá bom? Eu falei, tá. Aí esses dias a gente foi lá, cadê a placa? Não tá lá. Então, tipo assim, eles tentam de todas as formas possíveis mesmo ignorar essas coisas pra realmente continuar fazendo o que eles fazem. Sim. Uma vez foi até em uma das... Naquele que eu tava te contando mais cedo, que a menina falou assim, mas eu não sei o que é uma doula. Aí, nesse mesmo dia, o médico falou assim, mas aqui a gente não faz parto humanizado. Eu falei, mas parto humanizado não é nenhum tipo de parto, meu querido. Assim, sabe? Pelo amor de Deus. Que a gente não faz parto humanizado. É o quê? Parto de bicho? Aí eu fiquei... Não é humano que tá parindo? Aí eu falei, gente, sinceramente, sabe? Aí cansa. Sim, porque precisava mudar lá, né, médicos. Ai, meu Deus, tem que fazer um esforço gigante eu pra não ter raiva, ódio mortal. Gigante. Que classe difícil. Mas teria que mudar lá, né, A estrutura do que tá sendo conduzido ali. E aí é muito difícil. Eu cheguei e falei, vamos pensar no voluntariado. Eu tenho doulas para serem voluntárias aqui dentro da maternidade. Não tem como. Vamos pensar então numa capacitação. Eu venho, Sim, mostro as seria cartilhas. isso. Eu acho que essa seria ótimo. E as enfermeiras não são melhores? As enfermeiras são. Porque sempre são. Sempre são. I love enfermeiras. As enfermeiras, elas são bem mais tranquilas. Eu tenho algumas amigas que são enfermeiras lá. A equipe de enfermagem, ela até se abre a escutar. A coordenação de enfermagem até se abre a escutar a gente. Sendo que é isso, né? Médico. Sim. A gente coloca eles nesse pedestal e eles ficam ali. Porque eles acham que... Eu não coloco, não. A sociedade Mas a sociedade coloca. A sociedade. Né? Deus. A sociedade são considerados deuses. E aí, como que elas vão bater de frente também? Eu já tive amigas que se formaram em enfermagem, elas foram atuar lá dentro do município e saíram. Elas falaram, eu não dou conta. Imagino. Sabe, Ainda mais você conta. vendo, assistindo, presenciando o tempo inteiro, né? Tantas situações violentas. Uma amiga minha, uma vez, ela me disse, não tem uma que escape de uma episiotomia dentro dessa maternidade, sendo acompanhada por um médico ou uma médica. Não tem, não existe. Uma vez, te contar uma história. No meu estágio, Seu estágio de técnica de enfermagem. O meu professor chegou e falou assim, Laura, tem como você andar e tal, perguntar se as meninas estão precisando de ajuda nas enfermarias? Eu falei, tudo bem. E aí eu fui numa enfermaria, tava tudo tranquilo, aí eu cheguei em uma menina tava andando. E aí uma outra falou assim, menina, ajuda ela, pelo amor de Deus, porque ela levou 40 pontos. Eu falei, 40 pontos? Aí eu fiquei muito assustada. Eu cheguei nela e falei assim, cara, tu fez uma cesárea e tu tá andando assim? Ela, não, mas não foi cesárea. Eu falei, não foi cesárea? Ela, não. Eu falei, foi parto normal? Aí ela riu. Ela falou assim, normal, né? Não. E aí eu fiquei quieta. Falei, você se sente bem pra me contar o que aconteceu? Ela falou, claro. Ela falou, a médica me ajudou muito. Eu falei, mas aí, me conta, o que aconteceu? Ela falou assim, a médica disse que eu tava com edema. Ela nem falou edema, ela falou inchaço no colo. E que ela precisava drenar. Então ela fez um corte. Ela subiu assim, ó. Ela levou 40 pontos. Chocante. E ela achou que a médica tava salvando a vida dela. E é esse lugar de normalização que a gente tem. Sempre quando eu vou dar alguma aula, eu escrevo o nome das... Você dá aula onde? No Espaço Gaia? No Espaço Gaia. E aula de e quê? Também de educação. Sobre violência. Tá. Educação. Educação perinatal, violência obstétrica. Eu dou aula na Casa Fluminense e ela também. usa episódios do podcast na aula dela. E aí a gente tava conversando, porque eu sempre levo escrito tudinho lá e tal. Episiotomia, cristaleia. Eu pergunto, vocês já escutaram o que é isso? Aí ela falava assim, não, essa palavra aí é nova, nunca escutei. Aí eu falava, isso daqui é tal coisa, quem passou por isso? Aí todo mundo levantava a mão. Sim. E isso é em todos os lugares.
E aí a gente começa a ver o quanto elas estão realmente alheias de tudo. Sim. A Mari Marçal, que é uma enfermeira, não sei se você conhece. Acho que não Ela sei. trabalhava na Frente Parlamentar de Violência. Ela foi lá e falou assim, Laura, teve uma fiscalização que eu fui fazer, foi até lá em São Gonçalo, e a menina tava chorando muito, porque chegaram pra ela e falaram assim, você vai precisar fazer uma VCE. Mas ninguém explicou pra ela o que era uma VCE. Aham. E aí ela tava, tipo assim, apavorada, não sei o quê. E aí a Mari chegou e falou assim, calma aí, respira, se tranquiliza. Você sabe o que é uma VCE? Aí ela falou, não, eu tô apavorada, não sei o que é isso. Aí a Mari foi e explicou o que tinha acontecido. O bebê tinha vindo a óbito. E eles queriam fazer uma VCE, ele tava pélvico, eles queriam já fazer uma tava VCE. Queriam fazer uma VCE para induzir um parto normal. Sendo que ela, tipo assim, já tava muito mal, sabe? E ela queria uma cesárea logo pra acabar com tudo. E aí a Mari sentou, conversou com ela, explicou. Falou, cara, você não precisa fazer isso se você não quiser. Sabe? Você pode chegar ali e falar que você não vai fazer isso dessa forma, que você não vai ser induzida se você não quiser, eles não vão colocar a mão em você para fazer um VCE. E aí ela acompanhou todo o caso. Então, tipo assim, eles usam desses termos extremamente técnicos para que elas realmente não saibam o que estão acontecendo. Sim. E aí a ideia dessa cartilha, ela é muito fácil, assim. Vou te dar aí duas. Elas são muito fáceis até de ler e tudo mais. Tem que ficar acessível, né? Exatamente. Pra elas saberem mesmo. Aí tem tudo escrito. Episiotomia, o que é episiotomia. A cristelé, o que é cristelé. Ah, a Paola é advogada, né? Paola é advogada. Uhum. E aí tem tudo bem esmiuçado mesmo. Sim. E no final... que o primeiro passo é informar. Exatamente. Né? É informar para empoderar. Eu falo que informação é poder. Então, a partir do momento que você tem informação, algumas coisas começam a mudar ali em torno. Então, essas rodas, a gente tem muito isso de levar o que é violência obstétrica, mas também explicar onde elas podem denunciar. Aí, nessa última página, a gente tem explicando todos os mecanismos de denúncia, onde elas podem denunciar. Uhum. Junto com esse mandato, a gente conseguiu fazer um disque denúncia. Ah, é? Então... Porra, o disque denúncia deve bombar. Tudo que é violência obstétrica dentro da cidade, as pessoas enviam pro WhatsApp do mandato, o Romário aí ele repassa pra mim e a gente bate na maternidade. Romário é o vereador. Não é o Romário. Não é o Romário, gente, pelo amor de Deus. Porque todo mundo pensa que é o Romário jogador. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não é. Não. É outro Romário. E aí o Romário, ele vai e me repassa e a gente faz fiscalização nessa maternidade cobrando o que aconteceu com essa pessoa. Então, a gente já teve caso de óbito, que a gente precisou ir até a maternidade para falar sobre esse caso de óbito. O caso da autoclave. Agora, recentemente, chegou um caso pra gente que, na entrada, eles dão um termo de admissão, onde tem falando episiotomia, cristelé, e ela precisa assinar para ela poder ter o parto ali. Uhum. Senão, eles falam assim, então, se você não vai assinar, não pode te atender. Mas ela autoriza a episiotomia e o cristelé? Porque é isso, não existe nem chance pra escolha, Gil. Mas eles estão fazendo esse documento pra mãe assinar. Assinar? Autorizando? Algo que é ilegal? Pois é, exatamente isso. E aí a gente recebeu essa denúncia essa semana passada. Falando assim, olha, Laura, tá tendo um papel gente, tem que prender essas pessoas. Eles dão pra gente assinar. E normalmente elas estão tão, assim, óbvio, sabe? Com muita dor que elas nem leem. Lógico. E aí quem leu foi a mãe de uma delas, que é da nossa roda. E aí chegou e falou, Laura, tá acontecendo o seguinte. Tem um papel lá falando que tá tudo bem fazer uma cristelé, tá tudo bem fazer uma episiotomia. E eles falaram que se eu não assinasse por ela não ia poder ter o bebê lá dentro. E aí eu precisei assinar. Pois é. Uhum. E é esse o nosso cenário de São Gonçalo. Assim. É uma luta... É uma luta muito... pesada, No episódio da Domi, ela até fala, né? Que, tipo, esse lugar do ativismo, às vezes cansa. Às vezes fala assim, cara... sabe? Cansa muito. E cansa muito. Às vezes eu falo, gente, eu tô esgotada. Porque às vezes parece que a gente tá só batendo com a cabeça na parede, querendo mudar uma estrutura e aí como que funciona... Mas eu falo que se eu fiz com umazinha, assim, não sofresse violência obstétrica ali dentro,
Não, e nesse 1 ano você já conseguiu realizar muitas Muita coisas. A gente tem que coisa. tentar olhar pra isso. É. Porque senão parece que você não fez nada, né? Tipo assim, porque é tão violento, é um ambiente tão hostil, tão Pois é. marginal, né? Que você fica, ai meu Deus, eu não faço, né? Nada é. acontece. E na verdade você falou que em 1 ano muita coisa aconteceu Pois no é. Espaço Gaia. Então, Eu costumo falar para as meninas para elas usarem essas cartilhas como documento. Tem essas duas e tem uma que também é da Associação de Doulas, daqui do Rio. E aí eu falo, leva essas cartilhas para onde vocês forem. Vai para Unidade Básica de Saúde para o pré-natal, leva a cartilha. Vai para maternidade, leva a cartilha. E aí a Mayara, que tentou suicídio, ela teve a filha dela Ela tá grávida ainda? Não, já teve 5 meses atrás. E aí ela foi pra essa maternidade. Ela falou, não, amiga, eu vou pra lá, já tô empoderada, eles não vão ser loucos. Eu falei, tudo bem, mas qualquer coisa você me liga, me manda mensagem. Eu não tava nem, no dia do parto dela, eu não tava nem aqui, eu tava viajando. E aí ela foi com tudo escrito. Aí ela diz que quando ela chegou lá, eles olharam e falaram assim, conheço essas duas. Que sou eu e a Paola. Conheço essas duas. Ela falou, cara, foi completamente diferente. Sempre quando eles iam colocar a mão no meu corpo, eles perguntavam se podia colocar a mão no meu corpo, me informaram as coisas que estavam acontecendo. Então, tipo assim, ela se livrou, vamos dizer assim, Sim. de uma violência obstétrica a partir dessa informação. claro. E eu acho que é o grande feito, assim, não ignorando todas as outras coisas que a Gaia faz, mas eu acho que isso me sensibilizou de uma maneira que vamos lá, sabe? É o gás que eu tenho, assim, toda Claro. hora que eu lembro, tipo, a Mayara não sofreu violência obstétrica e foi ela que fez com que tudo acontecesse, porque, tipo assim, a Gaia existe lá dentro de Itaoca pela Mayara. Eu falo isso pra ela, eu falo... Foi o depoimento que te tocou e que falou, não consigo Não mais. consigo mais. Preciso fazer alguma coisa. Eu falo pra ela e falo, olha, não quer, daqui uns anos, daqui um tempo, eu não quero mais ser eu aqui Sim. falando, não. Eu quero que seja Multiplicadores. você, sabe? Eu quero que você que esteja de frente. Porque apesar de eu morar no Jardim Catarina e ser muito perto do Complexo Salgueiro, perto. muito, são favelas uma do lado da outra, assim. Ainda assim, a minha realidade é completamente diferente. Minha rua é asfaltada. Claro. Tem um ônibus perto, tem água na minha casa. A realidade da Mayara, não. Se chove, nas últimas chuvas que teve em fevereiro, se eu não me engano, a casa dela encheu até, assim, na coxa. E aí lá tem muito jacaré, né? E aí quando enche, o jacaré fica rodando, assim, andando na rua, Gente. entrou na casa dela. Pois é. Chocante. E aí eu falei, eu não vivo o que vocês vivem, sabe? Eu e a Paola, a gente tenta ao extremo ler tudo sobre Itaoca pra gente entender todo o contexto do que é o território, mas não sou eu que tô vivendo ali. Então eu não acho justo eu ir Não, por isso é tão importante ter pessoas de lá Exatamente. trabalhando. Exatamente. E falando sobre os lugares, porque não adianta eu, Laura, falar Sim. sobre Itaoca sem estar vivenciando aquilo. Então a ideia do Projeto Gaia é que a gente realmente forme novos ativistas ali dentro do entorno. Sim. Sabe? Virou uma Tenha- escola de ativista. Virou uma escola de ativista, de certa forma. Que lindo, A amei. gente tenta acolher essas famílias, mas não é que eu seja contra. Não é que eu seja contra, mas eu não gosto desse assistencialismo. Sim. Porque eu acho que, tá, você vai lá, você entrega a cesta básica, mas e aí? Não, assistencialismo também é estratégia de aliviar a consciência de quem oprime, mas Exato. não quer mudar a estrutura de poder, entendeu? Exatamente. Eu vou lá, dou meia dúzia de cobertor e cesta básica e aí eu durmo em paz. Exatamente. E aí, o que a gente tá mudando de fato ali dentro, sabe? A estrutura em si, ela tá se modificando ou ela continua a mesma? E aí, nesses 8 anos que eu estive em projetos sociais lá dentro, e eram mais assistencialistas, eu não vi uma mudança palpável, sabe? Uma coisa que eu falava, caraca, rolou isso. Sim. E aí a gente entra nessa perspectiva de bora mudar. Bora fazer a galera pensar fora da caixa, vamos oferecer outras coisas. A ideia da agrofloresta, ela... Que é esse último edital. ela entra nesse lugar de não vamos só entregar alimentos. A gente vai educar essas pessoas, essas mulheres. Então vão ter aulas de educação ambiental para depois a gente poder montar a agrofloresta juntas. E aí a ideia da agrofloresta é que elas possam se alimentar com os alimentos que a gente vai ter, mas elas também possam vender Sim. para ter uma seria renda lindo. para elas. Porque o assistencialismo é isso, né? Tipo, você leva normalmente cesta básica, alimento seco. Mas e a verdura, sabe? Sim. E a fruta, e o legume.
Então, por isso que a gente tem, tipo, uma taxa muito alta de mulheres lá com anemia, com um monte de coisa, porque a dieta dela não tá sendo diversificada como deveria. E eu nem posso julgar. Assim, quem Não, sou claro eu que pra não. chegar e falar assim, olha só. Então, foi um meio, uma estratégia que o Espaço Gaia encontrou da gente acolher essas mulheres, não entregar só os alimentos, mas também trazê-las para dentro da gente, assim, de, pô, bora estudar, a gente vai dar um auxílio para elas conseguirem, né, se manter nas aulas e tudo mais, e poder alimentar elas, poder, tipo assim, fazer realmente alguma coisa ali girar. Sim. E aí o observatório, ele entra nessa questão da gente... A gente precisa de financiador, a gente precisa de gente comprando a ideia. Porque muitas das vezes sou eu e Paola tirando do nosso bolso para fazer acontecer. E assim, as pessoas acham que o doula é rica, né? Todo mundo acha que o doula tem... Nossa, você é doula. Assim, eu falo, gente, poxa, desculpa, mas não. E aí, Paola também, nossa. Então, às vezes, a gente tá tirando do nosso sem nem ter direito. Sim, precisa de financiador. Aí a ideia do observatório vem daí. A gente fazer uma pesquisa. Exatamente. A gente vai para poder depois apresentar, né, o projeto para as pessoas. Porque não adianta chegar para você aqui e falar assim, olha só, Ju. É isso, não tem nada. Exatamente, não tem nada. Ó, a gente tem 60 famílias sem água, tá? Sim. A galera de lá só foi até... Não são nem alfabetizadas. Sim. Outra coisa é eu chegar com dados. Sim, óbvio, é muito importante. E aí a nossa perspectiva com o observatório eu acho que os dados também são materializar a existência dessas pessoas. Exatamente. Precisa disso, muito. Exatamente. Muito incrível esse trabalho, Laura. Ai, obrigada. É o meu bebê. Eu falo pra minha terapeuta, eu falo assim, o que é a Gaia pra você? Eu falo, cara, é minha criança, assim. Porque eu ainda sinto ela muito criança. Porque é nova, tem 1 ano. Sim. Tem 1 ano e a gente já viajou pra Argentina. Ai, conta disso. Não podemos terminar sem isso. Conta da Argentina pra gente. A gente foi... Eu e a Paola fomos convidadas pelo La Poderosa. Não sei se você já ouviu falar. Mas sabe o Levante Popular da Juventude? Super. Então... que teve as passeatas a favor da legalização do aborto, então, não foi isso? Pera, vamos lá. Vamos. O Levante, ele é mais a nível nacional. O La Poderosa, ele é nível... Internacional. Tem comitê no Brasil, tem comitê no Chile, tem comitê na Argentina, tem comitê na Colômbia, América Latina inteira. E aí, nós fomos convidadas para ir representando o Espaço Gaia, eu e a Paola. Que legal. Para apresentar nosso projeto. Mas alguém lá do La Poderosa... Eles visitaram a gente. Eles vieram pro Brasil nas eleições para conhecer alguns projetos sociais que estavam trabalhando essa questão de vira-voto mesmo, né? A gente entendia a necessidade da gente ter um governo progressista pra gente começar a pautar algumas coisas. E aí eles vieram pro Brasil, conheceram alguns projetos, foram na Maré, não sei o quê. E aí a gente tava fazendo um trabalho de educação política lá em Itaoca com essas pessoas. E aí eles falaram assim, a gente pode ir um dia lá e tal. Aí ele falou, pô... Claro que pode, só vem. E aí a gente fez uma aula sobre educação menstrual com as meninas. E elas ficaram fissuradas, assim. Que máximo. E aí convidaram? Muito parecido com a Argentina e tal. E aí convidaram a gente para ir para lá para apresentar o nosso projeto em uma das mesas do fórum. Era um fórum de... Fórum Mundial de Direitos Humanos. Fórum Mundial de Direitos Humanos. E aí o pessoal da La Poderosa tinha de muito poderosa países. Você. Achei e foda aí foi, sim... Acho que foi o grande marco. Eu nunca tinha viajado para fora do país. E viajar para fora do país, a convite com projeto do social seu trabalho. Projeto social seu trabalho, seu suor reconhecido. Você lá debatendo direitos humanos, muito foda, incrível, Laura. E aí eu falei, caraca, é isso, assim. E aí a gente tá, de pouquinho em pouquinho, se organizando. Vendo quais outros braços que a gente faz. A gente vai ter um documentário sobre violência obstétrica. A gente vai rodar o documentário. Mas já gravaram? Não, a gente vai começar a gravar agora em agosto. Mas foi um edital também? Não. Foi um outro projeto, que é um amigo nosso. E aí ele falou assim, pô, a gente tá querendo montar um documentário. Vai ser na verdade, um curta. Será que rola da gente fazer com vocês? Eu falei, super rola. Claro. E aí ele tá aí no forno, assim. Tá, que máximo, Laura. Parabéns. Obrigada. Amei conhecer. Obrigada. A sua história, a história da sua luta. Tô muito encantada com... Obrigada. Eu sei que deve ser difícil, que tem essa sensação, né, de que tá
fazendo muito e pouco E acontecendo. pouco ao mesmo tempo. Mas eu acho que grandes transformações. A gente plantar, né? Pequenas. É isso. Eu falo que a gente tá nesse lugar de plantação mesmo, assim. Vamos colocando uma sementinha ali, vamos colocando outra sementinha ali. E a gente tá vendo essas transformações, assim. As mulheres de lá, elas se envolvendo nos projetos. Sim. E pensando além. Tipo, a Mayara, o sonho dela é de ser advogada, sabe? Isso aí. E ela tem 24 anos, 4 filhos. Então a gente que vai puxando ela. Fala assim, não, a gente fica com essas crianças, a gente dá um jeito. Vamos vendo pra você não largar esse sonho. Então a gente vai realmente mostrando que é possível do lado de fora. Porque muitas nunca vieram aqui no Rio. Sim. Muitas não foram no centro de São Gonçalo. Então mostrar esse lugar de possibilidade do lado de fora. E que não é porque elas viram gerações e gerações sendo massacradas ali dentro que elas estão condenadas a essa exatamente, vida de estão massacre condenadas. também. Eu Elas acho que podem é esse sonhar. o grande Muito lance. foda. Lindo. Obrigada. Parabéns, Laura. Obrigada por ter vindo. Eu amei. Eu também amei. Obrigada pelo seu trabalho, tá? Conta comigo. Obrigada. Muito viu? lindo, muito foda. Obrigada. Eu sou muito grata pelo convite. A Gi, quando ela falou, eu falei, nossa, amiga, super topo, porque é esse lugar de também pensar nos outros projetos, começarem a fomentar isso também. Sim, claro. Sabe? De multiplicar. Acho que a nossa intenção é realmente ser um multiplicador de Isso aí. sonhos e mostrar que é possível. Então, Sim. estar num ambiente onde a gente Não, e para pode que falar. mais pessoas conheçam, né, esse O projeto Espaço Gaia, tão lindo, exatamente. o Espaço Gaia, para que a gente possa correr atrás de grana. Que a gente precisa de dinheiro para fazer essas transformações Isso aí. todas. Igual, né, para eu que tô aqui divulgando os direitos das mulheres, né, fazendo esse trabalho também de nadar contra a corrente. A gente precisa de dinheiro para fazer isso tudo. Então, dinheiros pra gente. Dinheiro. Pra gente operar essas transformações. Obrigada por ter Muito vindo. obrigada, Foi um prazer Ju. te conhecer e conhecer a sua Também. história, tá? Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Senta direito, garota.